No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a licença não remunerada, e esse tema foi sugerido pelo inscrito professor Ivanilson. E também vamos conversar sobre a questão do seguro-desemprego para quem estava com o contrato de trabalho suspenso e recebendo o auxílio-bem. O que é licença não remunerada? A licença não remunerada é um recurso que foi idealizado como forma de permitir que o trabalhador possa se ausentar por um tempo em seu serviço, para resolver alguma situação que infelizmente ele não teria como solucionar de outra forma. Isso pode ser para a realização de cursos ou especializações para aperfeiçoar o seu lado profissional ou mesmo para resolver questões pessoais. É muito importante que você saiba também que não precisa pedir demissão. De acordo com o artigo 476 da CLT, em casos como esses e em outras situações, o trabalhador pode solicitar uma licença não remunerada. Ou seja, você pode se ausentar da empresa que você trabalha por um tempo determinado. E para isso, você não precisa se desligar da empresa, pedindo a sua demissão. Então vamos acompanhar o que está previsto na lei. O artigo 476. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. É muito importante que você preste atenção nessas informações, porque sua empresa não vai pagar o seu salário durante o período de licença, e ela também não tem obrigação de recolher nenhum tributo trabalhista. Mas esse tipo de negociação de licença não remunerada está em conformidade com a CLT? Bom, esse acordo está previsto na CLT. O artigo 444 da CLT permite que sua empresa e você ajustem os termos do seu contrato de trabalho, mas isso desde que não sejam contrários ao que foi preparado no acordo de convenção coletiva. Vamos entender então o que diz o artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Agora você vai saber como solicitar a licença não remunerada. Se tratando de documentação, a maneira mais aconselhada de solicitar a licença não remunerada é você escrever uma carta. Nesse documento, você deve descrever a data de início e de final dessa licença. E também não pode esquecer de colocar o total de dias que você deseja pausar os seus serviços. Outra coisa que você deve fazer é deixar bem claro os motivos que justificam esse pedido. Ou seja, você tem que descrever a real situação que faz necessária essa licença. Você também tem que verificar se ela está preenchida corretamente e imprimir duas vias, uma para você e outra para a empresa que você trabalha. Então você vai entregar uma das vias no seu trabalho e é muito importante também que o seu patrão assine para comprovar a entrega da carta. Em seguida, a empresa vai analisar se vai concordar ou não com o seu pedido de licença. Mas quanto tempo pode ter essa licença? Vamos ver então o que diz o artigo 476-A da CLT. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em cursos ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aceitação formal do empregado, observando o disposto no artigo 471 dessa consolidação, incluído pela medida provisória número 2164-41 de 2001. Resumindo para você, a licença não remunerada pode ter uma duração de 2 a 5 meses, lembrando que tanto você como a empresa devem estar de acordo com esse tempo. Bom, agora, para quem ainda tem alguma dúvida sobre o seguro-desemprego para quem estava com o contrato de trabalho suspenso e recebendo o auxílio-bem, nós vamos saber como fica toda essa situação. Mas antes, verifique a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos.
Você que recebe o Auxílio Bem provavelmente já deve ter se perguntado: eu tenho direito ao seguro-desemprego se eu for demitido após todo esse período de estabilidade do Programa de Proteção do Emprego e da Renda? Nós vamos conversar sobre tudo isso e você vai saber também o que diz o consultor legislativo do Senado, Eduardo Modena, sobre todo esse assunto, que está deixando muitos brasileiros com dúvidas sobre o recebimento do seguro-desemprego. Para quem ainda tem alguma dúvida sobre a demissão no período em que seu contrato está suspenso, a resposta que o governo informa é a seguinte: o empregado não poderá ser demitido no período de suspensão de contrato de trabalho, e ao fim da suspensão, o empregado também tem sua estabilidade garantida pelo mesmo período de suspensão. Ou seja, se a suspensão de contrato for de 30 dias, o empregado terá 60 dias de estabilidade e não será demitido nesse período. Então está muito claro, você não pode ser demitido nem durante o período onde você está sob suspensão de contrato e nem após passar esse período, que vai ser um período onde você tem uma estabilidade temporária garantida. Só quando terminar essa estabilidade é que a empresa onde você trabalha poderá fazer demissões. Mas existem alguns casos onde o trabalhador entra em acordo com a empresa para fazer o desligamento do emprego. E se você for demitido após terminar o período de estabilidade do Auxílio Bem, você vai ter direito de receber o seguro-desemprego? Segundo o site Senado Notícias, o direito ao seguro-desemprego é mantido em caso de demissão após o fim do período de estabilidade, relativo ao recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Agora vamos ouvir o que diz o consultor legislativo do Senado, Eduardo Modena. Minha empresa irá fazer redução da jornada em 50%. O governo irá bancar a diferença. Minha pergunta é se eu for mandado embora após terminar acordo e tempo de estabilidade, tenho direito ao seguro-desemprego? Tem sim. Recepção do benefício emergencial, ela não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito. Ou seja, se ele tinha direito, se tivesse demitido imediatamente, a receber o seguro-desemprego, nos termos da legislação do seguro-desemprego, da Lei 7.998, se ele vier a ser demitido após o período de estabilidade do benefício emergencial, ele tem direito ao seguro-desemprego. Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Deixe nos comentários e não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nos seus grupos. E se você ainda não for inscrito do nosso canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva e ative o sininho para não perder as notícias e curiosidades nos próximos vídeos.